Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Tal como prometido no último vídeo, onde falei sobre a lenda de Milo e o início da musculação, a conversa depois arrastou-se até quem foi o pai do bodybuilding. Tá? E muita gente acha que foi Joe Weider, quando na realidade não foi. Muito antes de Joe Weider, houve alguém a quem realmente é dado o nome de o pai do bodybuilding. E espantem-se, o prémio de Mr. Olympia, o prémio que é dado ao Mr. Olympia, o troféu, se vocês já repararam, muita gente não sabe isto, a imagem que está lá no troféu, o homem que está lá no troféu, é ele, o pai do bodybuilding. Então estou a falar de quem? Vamos ver já a seguir. Bora lá então falar um pouco sobre a história da vida de Eugen Sandows. Esse sim, o pai do bodybuilding. Então, o nome real dele era Frederick Müller. Eugen Sandows foi um nome que ele depois, vamos dizer, uma espécie de nome artístico, que ele depois acabou por aderir. Então, como é que a história dele começou? A história dele começou da seguinte forma. Então, ele nasceu a 2 de abril de 1867 na antiga Rússia. Portanto, os relatos que há desse tempo dizem que ele sempre foi um garoto forte, com uma boa genética, nunca foi daqueles miúdos lingrinhas, magrinhos, e que nasceu com uma genética abençoada, muito antes de se falar em bodybuilding e coisas do género. Então a história dele começou da seguinte forma. Portanto, em 1885, diz que ele fugiu da casa dos pais, na esperança de fugir à guerra. Portanto, com esse objetivo de fugir na guerra, não queria participar na guerra, ele fugiu do seu país. Portanto, quando ele era criança, ele morou com os pais em Itália durante algum tempo, onde tudo começou na realidade aqui. Ele diz que era apaixonado pelas estátuas gregas, por aquelas estátuas daqueles homens musculados. Ele diz que passava horas e horas a olhar para aquilo, e o sonho dele, que ele dizia à família, era quando crescesse, queria ser assim. Portanto, tudo começou aí, tal como muitos de nós nos inspirámos em filmes, né, dos anos 80, 90, whatever. A inspiração dele naquela altura foi as estátuas gregas, ao ver aqueles homens musculados, punha-se a olhar e imaginava-se um dia ser assim. Portanto, ele achava que aquelas proporções, aquelas estátuas, aquilo sim era um corpo lindo para um homem, era um físico ideal, e cresceu com isso em mente. Aos 19 anos, há relatos em que ele já se começou a apresentar em algumas pequenas demonstrações de força e a participar, e já de alguma forma levantava cargas e treinava o seu corpo. Portanto, a sua primeira experiência foi mesmo com essa idade, quando ele entrou em contacto com uma família que trabalhava no circo. Ele juntou-se então ao circo e começou a trabalhar com pesos. Foi a primeira experiência que ele teve em condicionamento físico, em levantar cargas, e estava a tentar ser um strongman. Portanto, isso permitiu-lhe também dar a volta ao mundo e conhecer montes de culturas e montes de técnicas de treino diferentes. Portanto, durante alguns anos, ele viajou à roda do mundo com o circo, até que um ano, em Bruxelas, numa apresentação em Bruxelas, o circo foi à falência. Foi o único espetáculo do circo, o circo não conseguia continuar. E ele aqui continuou a sua jornada da seguinte forma, conhecendo um mestre de condicionamento físico, que se chamava Attila. Foi o seu mestre durante alguns anos e foi a primeira pessoa a explicar-lhe mais sobre o corpo, condicionamento físico, e sobre as formas, como atingir as formas ideais do corpo. Portanto, Attila nessa altura fazia vários espetáculos, tipo de apresentações, em Londres, em Bruxelas, em vários sítios, onde as pessoas ficavam admiradas com o seu físico. Portanto, era uma pessoa que também já tinha alguma experiência e que admirava, de certa forma, um corpo musculado. Portanto, e Attila viu bastante potencial nele, viu que ele tinha uma boa genética e tomou-o sobre a sua alçada, ensinando-lhe bastante sobre condicionamento físico, proporções e treinamento com cargas e com pesos. Portanto, foi desta forma que Eugen Sandows deu mais ali um saltinho em aperfeiçoar o seu físico. Ele também começou a levá-lo a apresentações, onde começou a notar que o público gostava bastante, cada vez que Eugen, no meio de uma praça cheia de gente, tirava a camisa e começava a mostrar os seus músculos, o povo parava, ficava tudo de boca aberta a olhar. O que é isto? Porque estamos a falar há muitos anos, 1800, nessa altura, portanto, onde as pessoas não estavam habituadas a ver pessoas musculadas.
Portanto, então o que é que levou a chamarem Eugen Sandow o pai do bodybuilding? Ele, nessa altura que estava com Attila, teve uma ideia que nem o próprio Attila teve. Ele buscou de tal forma a perfeição nas estátuas gregas que ele via de que era miúdo, que ele acabou por começar a tirar medidas a todas, principalmente aquelas estátuas de tamanho real, medidas e proporções dos braços, do peito, das costas, e ele tentou, de certa forma, medir-se depois ele próprio, atingir aquelas proporções exatas, porque ele achava que aquilo sim era um padrão de estética. Portanto, foi a primeira pessoa a ter esta ideia de, como a gente chama hoje em dia, ir à fita métrica, ver como é que o corpo está, fazer medições, ver se está a crescer, se não está. Ele foi a primeira pessoa a fazer disso, a lembrar-se de fazer isso. Daí então a alcunha do pai do bodybuilding. Portanto, em 1889, com 22 anos apenas, Sandow achou que já estava a superar o seu mestre e que não tinha muito mais a aprender com ele. Então decidiu iniciar a sua própria jornada pelo mundo fora. Portanto, ele montou o seu próprio espetáculo, onde começou a viajar por vários países da Europa e fazer as suas demonstrações não só de físico, mas também de força. Algum tempo mais tarde, quando já era bastante conhecido na Europa e já não sentia prazer no que estava a fazer, ele achou que estava na altura de dar o grande salto. E aí sim foi quando ele finalmente se mudou para os Estados Unidos. Portanto, ao chegar aos Estados Unidos, escusado será dizer que já trazia alguma reputação vinda da Europa e que os seus espetáculos tornaram-se rapidamente bastante famosos, fazendo com que toda a gente quisesse saber quem ele era. Portanto, as suas demonstrações físicas, os seus músculos proporcionais e definidos chamaram bastante a atenção. Chamaram de tal facto a atenção que chamaram a atenção de alguém bastante famoso nos Estados Unidos e que tinha bastante dinheiro, que se chamava Ziegfeld. Ziegfeld era um empresário bastante conhecido e com bastante dinheiro, que já conhecia Sandow, pois já tinha visto uma das suas apresentações na Alemanha e já estava bastante fascinado com o físico dele. Portanto, esse grande empresário era um visionário e já estava a pensar formas de lucrar bastante dinheiro com ele, porque depois via ao olhar à volta em qualquer praça onde ele desse um espetáculo, todas as pessoas ficavam super admiradas com ele. Então dessa forma jogou-lhe a mão e começou a ajudá-lo de forma a fazê-lo ainda mais famoso. Dessa forma levou-o para Chicago para uma grande exposição, um grande show que se chamava World's Columbian Exposition, que celebrava a descoberta da América por Colombo. O ano era 1893. Enquanto Eugen Sandow se tornava bastante conhecido pelos Estados Unidos, fazendo várias demonstrações de força, o que Ziegfeld se apercebeu é que o que realmente chamava o público à plateia e que dava curiosidade sobre o que estava a passar não era necessariamente as cargas que ele levantava, mas sim as proporções do seu corpo, porque nunca se tinha visto alguém com tais proporções, com que parecessem-se com uma estátua grega. Então o que é que este grande empresário e visionário pensou? Vamos arranjar uma forma de ganharmos mais dinheiro do que simplesmente andares a levantar pesos. Daqui para a frente o que nós vamos fazer é simplesmente uma demonstração de poses físicas, porque é isso que chama a atenção. Ele diz que reparou principalmente não só nos homens, mas acima de tudo nas mulheres, que ficavam completamente impressionadas. Então foi aqui que nasceram as primeiras poses de bodybuilding, que foram estudadas entre ambos para proporcionar um melhor espetáculo às pessoas que estavam a assistir, onde ele foi obrigado a estudar as melhores poses para mostrar os músculos de determinadas formas, para isso sim criar um espetáculo. Portanto, foi aqui o início das poses que hoje conhecemos como poses de bodybuilding. Portanto, ele usava apenas um calção claro, de pele de leopardo, coisa típica da altura. Tudo o resto mostrava todo o resto do físico, coxas, tronco, braços, tudo só com uma tanga de leopardo. Continuou ainda fazendo algumas exibições de força física, se bem que já é cada vez menos, mas ainda fazia levantamentos de supino com grandes cargas, levantamentos de correntes de barco enroladas e coisas do género. Começou depois mais tarde a fazer apresentações privadas para mulheres bastante ricas na altura nos Estados Unidos. Portanto, algum tempo depois, ele já tinha atingido a fama nos Estados Unidos e com bastantes saudades de casa decidiu regressar à Europa. Foi para a Inglaterra, onde conheceu a que viria a ser a sua esposa, uma fotógrafa bastante famosa na altura, que claro, começaram-se por conhecer quando ela o foi fotografar e acabaram por casar. Se chamava Blanche Brooks. Sendo que Blanche era uma fotógrafa, escusado será dizer que isto era o auge, o topo para o ego de Eugen Sandow. Muitas das fotos que se encontram sobre ele hoje em dia na internet foram na realidade tiradas por ela, pela sua mulher. Portanto, com o passar dos anos, Eugen acabou por se tornar um grande empresário, começando a vender aulas, packs, treino personalizado e tudo o mais que vocês possam imaginar.
Portanto, quando vocês acharem que inventaram alguma coisa, pá, e tal, eu dou personal trainer há 20 anos, isto, aquilo e o outro. Na realidade, ele foi o primeiro personal trainer do mundo, sem saber exatamente o que é que estava a fazer. Ele começou a vender treinos personalizados a homens e a mulheres, onde ia correr com elas pelos parques de Londres, onde os ensinava a levantar cargas de forma melhor, a melhorar o bíceps, a melhorar o peito, a melhorar as costas. Portanto, e começou a vender isso com só pessoas que tinham bastante dinheiro na altura. Portanto, ele foi de certa forma também o primeiro personal trainer. E pasmem-se, a fama dele atingiu determinadas proporções em Londres, onde ele acabou por ser personal trainer de ninguém mais nem menos do que o próprio rei. Foi personal trainer do rei Eduardo VII e também do rei Jorge V, ambos no Reino Unido. Portanto, foi aqui que se deu uma grande revolução, onde começaram a aparecer os primeiros ginásios e Sandow, como grande empresário que já se tinha tornado, começou a criar os seus próprios aparelhos, porque ele, melhor do que ninguém, conhecia os músculos e como estimulá-los, e a reformular alguns aparelhos que já existiam, mas que ele achava que não estavam bem feitos. Portanto, ele de certa forma foi um engenheiro a melhorar alguns dos aparelhos que existiam e criou tantos outros, começando a aparecer uma data de ginásios e espalhando-se pelo Reino Unido uma data de ginásios nessa altura. Portanto, até aí acabou por se tornar um grande empresário a nível de construção de máquinas de musculação e fitness. Portanto, alguns anos mais tarde, e descontente, ele depois tornou-se um empresário também na venda de máquinas, onde vendia máquinas já para montes de ginásios. O negócio estava a correr bastante bem, mas ele estava descontente com a forma como o acompanhamento era dado, porque as pessoas compravam as máquinas, mas normalmente as pessoas que iam treinar acabavam por não ter a ajuda que deviam. Então teve mais uma brilhante ideia de negócios. E o que é que ele aqui se lembrou? Ele lembrou-se de criar o seu próprio ginásio, onde para além do acompanhamento que ia ser dado ali de forma mais aperfeiçoada, ele iria instruir também futuros professores de ginásio a como trabalharem da melhor forma e como ensinarem os seus clientes a treinar. Acabando depois, com o passar dos anos e todo o sucesso que teve, a abrir várias filiais de ginásios por toda a Europa. Aqui ele já era milionário, de certeza absoluta, com ginásios espalhados por toda a Europa e com todos os negócios que já tinha por trás. Portanto, mais tarde acabou ainda por revelar outro dos seus truques importantes que ele foi aprendendo ao longo dos anos, como alimentar as pessoas de forma correta para fazerem um trabalho muscular. Era outro dos segredos que ele levou mais tempo a libertar, mas também tornou também isso um negócio. E pasmem-se, o início da ginástica laboral, por assim dizer, também começou com Sandows. Ele já era bastante conhecido e ele conseguiu reunir-se com uma data de grandes empresários da altura e explicá-los que eles podiam ser mais produtivos se houvesse uma pausa durante o período de trabalho, onde os funcionários, fosse de fábricas, fosse que era, pudessem ter algum tempo para fazerem exercício físico. E ele conseguiu que isso acontecesse. E em 1898, já com 31 anos, portanto esta história toda enorme foi feita ali entre os 19 e os 31 anos, tudo o que ele conseguiu construir. Com 31 anos ele ainda conseguiu atingir mais um patamar impensável para a altura. Ele criou a Sandows Magazine, a primeira revista relacionada com a área. Foi também criada por ele. Portanto, era uma revista mensal que saía todos os meses. Portanto, para além disso, ele também escreveu vários enumerados livros sobre condicionamento físico e sobre os seus métodos de treino. Muitos desses livros podem ser encontrados gratuitamente hoje em dia na net. Toda essa loucura, toda essa fama, todo esse sucesso e toda essa paixão, acima de tudo, que ele teve ao longo dos anos com a cultura física, criar revistas, fazer máquinas, dar treinos personalizados, iria acabar sempre, sem hipótese nenhuma, no que é hoje em dia. Culminou no primeiro campeonato do mundo de fisiculturismo, ou de bodybuilding, que na altura chamava-se o físico mais fabuloso do mundo. Foi o primeiro nome do primeiro campeonato. Portanto, onde Sandows juntou uma carrada de júris e juízes, pessoas que ao longo dos anos já eram da sua confiança e que já percebiam alguma coisa da área, e criaram eles próprios os regulamentos e as regras para que as pessoas podiam se inscrever nesse campeonato. Vou tentar-vos arranjar algumas imagens, porque estamos a falar de coisas com bastantes anos, para vocês conseguirem ver, e depois vou pôr aqui para vocês verem. Portanto, o primeiro título do primeiro campeonato em inglês era The Greatest Competition of the World, portanto, o físico mais fabuloso do mundo. Acabou por acontecer o primeiro campeonato de todos em 1901. Contou com a impressionante inscrição de 156 atletas e foi realizado no Royal Albert Hall, em Londres.
foram registados mais de 15 mil pessoas a assistir à primeira competição. William Murray foi considerado o primeiro campeão da competição. Portanto, William Murray foi o primeiro campeão, vencendo o primeiro troféu da competição, que continua até hoje sendo uma estátua do próprio Adrian Sandows. Portanto, vocês não sabem, mas o Mr. Olympia que ganha, sempre que há a competição que ganha o troféu, a pessoa que está no troféu é o próprio Adrian Sandows ainda hoje em dia. Portanto, essa foi a origem do Mr. Olympia como nós o conhecemos hoje em dia. Um dado à parte, um dos jurados, portanto houve vários jurados, dois dos jurados eram bastante conhecidos, um deles era um grande escultor e outro deles foi nada mais nada menos do que o escritor e autor dos livros de Sherlock Holmes, que era bastante amigo do Adrian Sandows. Portanto, estamos a chegar ao fim da história de Adrian Sandows. Vamos agora falar um pouco sobre a sua morte, o que é que aconteceu. Portanto, Adrian Sandows era um pouco mulherengo, tinha esse problema, acabou por apanhar a doença sífilis e acabou por ir à cama e ter vários problemas de saúde associados. Portanto, naquele tempo era uma doença considerada fatal. Portanto, em 1925, já com 58 anos, mas ainda sendo um homem relativamente jovem, ele estava a conduzir o carro e, pasmem-se, teve um acidente, havia um buraco enorme na estrada, ele despistou-se, espetou-se e bateu com a cabeça. Estamos a falar, claro, 1925, carros bastante antigos, sem segurança alguma, sem airbags. Ao bater com a cabeça, ele acabou por não morrer dessa doença, acabou por morrer de uma hemorragia cerebral, depois bateu com a cabeça no carro e acabou por falecer. E foi esse o final trágico de alguém que deu tanto ao bodybuilding. E assim morreu uma lenda. Espero que tenham gostado da história do pai do bodybuilding. Subscrevam, ponham like, bons treinos.